que eles estavam lá, assim, vou contar uma historinha, que eles estavam pesquisando o córtex motor de macacos. Aí o cara saiu para almoçar, deixou o eletroencefalograma, a máquina que mede as ondas cerebrais ligadas, corticais, né? Foi almoçar, aí voltou, aí estava comendo, um disse que estava tomando sorvete, outro que estava comendo uma maçã, e aí foi e comeu... Oi? Passas. Gente, cada hora é um negócio, né? Eu já ouvi sorvete, então, estava comendo, vamos supor, uma maçã, mais saudável, né? Mais saudável. Então, estava comendo uma maçã, e aí deixei com o eletroencefalograma lá rolando. E aí ele comeu a maçã, e quando ele olhou, o macaquinho, o cérebro do macaquinho estava tendo ativação cortical no mesmo lugar da região cerebral dele fazendo. Ou seja, o macaquinho estava imitando aquilo ali que o pesquisador estava fazendo. E da mesma maneira a Judy falou em relação aos bebês. Como é que o bebê aprende? Ele vê e imita, mas isso é um mecanismo inconsciente. Né? Então, ou seja, a gente, desde cedo, inconscientemente, vai imitando as pessoas ao nosso redor, vai espelhando, né? Vai ficando mais simpático. Aquela história do rapport não verbal. Né? Você começa a fazer o espelhamento de gestos, e aí a pessoa acha que, nossa, ela me entende de verdade. É isso, é essa questão dos neurônios espelhos que estão atuando aí. Claro, mais ou menos, não... Tá. E o medo, e agora falando um pouquinho, voltando nessa questão do medo medo e amor. O Tony Robbins, nos cursos, ele sempre fala, o que mais nos impede na vida? Né? Quando você está aqui fazendo barreira de crença, ponte de crença, você para aqui por um medo. A gente tem, na opinião dele, né? A gente tem medo de não ser suficiente e medo de não ser amado. Porque quando a gente nasce, a nossa mãe está drogada de oxitocina. Ela está, ai, que lagarto, tipo bebezinho horrível lá. Ele fez cocô. Que lindo. Ele cuspiu no chão, ele fez... tudo ela acha lindo. Isso até, então, quando a gente se apaixona é a mesma coisa. Que lindo. Ele fala errado. Não é lógico, é aquela história é aquela história que a Judy falou, da Martha Graham. Se eu precisasse falar, eu não teria que dançar. Então não é cognitivo. Né? Então a oxitocina está envolvida nisso, no se apaixonar e também na conexão mãe e bebê. Só que isso aí, quando o bebê nasce, está lá em cima. Só que ela vai... E tem aquela história da fase dos terríveis 2 anos. Quando a criança está com mais ou menos 2 anos, a oxitocina acaba. E começa aquela história do não, de impor limite. E nesse momento que você fala não para a criança, aí ela acha que o bebê, a criança, quando está com a oxitocina lá em cima, não precisa fazer nada para ser amada. Só de estar ali, que lindo, tudo que lindo. Só que quando a oxitocina vai acabando, você começa a ouvir não. Então a gente começa a criar, desde essa época começa a ter ou seja, estímulo, resposta. Você vê uma coisa, cria um significado. Né? Que a gente... Peraí, não. Mas aí um bebê vai, cai, tropeça. Aí a mãe, que lindo, bate palminha. Opa, então se eu fizer isso aqui, ela vai me dar amor. Então a gente começa a ter essa ideia do ser humano, fazer humano. Eu vou fazer coisas para receber amor. Se você tirar uma nota boa, eu te dou não sei o quê. Então, a gente começa a ter esse tipo de pensamento, né? De que a gente não vai ser suficiente, não vai ser amado. Isso é uma coisa que, então, é comum. A gente acha que é sempre só com a gente. Cara, só eu. Mas é uma coisa que está aí da nossa neurofisiologia. A gente tem, naturalmente, isso acontece, né?
E a oxitocina, ela vai atuar nisso, e produzida no cérebro, e impressionante, o coração também, olha só que doido, né? E regula esse vago dorsal, esse da imobilização, sem medo, conexão, né? E também a homeostase, olha que interessante, quando ela está ou seja, nosso equilíbrio, tudo aquilo que a gente está falando, equilíbrio, centramento, alinhamento, tem a ver com a via de oxitocina. E também atua na ejeção, isso que a gente falou da mãe, tá vendo? Isso está lá em cima porque vai permitir que ela produza leite, que ela tenha contração uterina. E o último aqui, ejaculação também está envolvida com oxitocina, ou seja, realmente é do prazer, um hormônio que está ligado com isso, né? E o que seria o hormônio contrário da oxitocina? A vasopressina, ela, ao invés desse amor, ela seria aquele hormônio para, ao invés do em busca do prazer, seria o fugir da dor, que está envolvida, né, no cortisol. Por exemplo, a vasopressina, ela foi visto que ela está envolvida no enjoo de movimento, aquela pessoa que anda de carro e fica enjoada. Foi visto que você tem vasopressina alta quando ocorre isso. E também essa contração visceral, aquilo de dá uma dor de barriga, tem que fazer um negócio que dá uma dor de barriga. Também está envolvido com a via de vasopressina, né? E agora sim, vamos falar do que a gente veio aqui ouvir, né? A matemática do coração, o HeartMath. Ano passado, quando eu estava lá fazendo practitioner, eu falei assim, eu vi isso aqui, eu vi a Judy e o Robert falando, eu falei, uau, isso é impressionante. O que exatamente que eles falaram que era tão impressionante? Isso aqui é o campo eletromagnético do coração. E aí, o campo eletromagnético do coração? Esse campo, ele tem uma amplitude que chega estou pulando. Que é 60 vezes maior o campo do coração do que o do cérebro. Aquela mente do campo, mente somática, que a gente tanto está falando, né? E olha que doido, o campo do coração ele é 5.000 vezes mais forte do que o campo do cérebro. O campo magnético de ímã, ou seja, aquela questão de realmente energia. Se lembra quando quem estava aqui, a gente fez um exercício de matriz da identidade. Quem trabalha com constelação sistêmica familiar também trabalha muito com essa questão do campo, da energia, né, dessa troca de energia. Então imagina, você está emitindo um campo magnético que vai além de você. E você entra em contato com outra pessoa. Estou aqui a 3 metros dela, estou emitindo vibrações do meu coração. Então isso é uma coisa poderosa. Realmente o impacto da energia que a gente transmite vai afetar as outras pessoas, né, de maneira poderosa. E outra coisa que é muito interessante também, o coração ele é o primeiro órgão formado no corpo. Ele vem antes do cérebro. E ele é mais do que só uma bomba. O coração ele tem um cérebro próprio, que ele vai e manda sinal para o cérebro. E ele impacta o cérebro. Vocês vão ver aqui, ó. Ele envia mais mensagens para o cérebro do que o cérebro para o coração. Doido, né? Quem ia dizer? A gente sempre aprende, não, com aquela história aquela velha história, aquele slide que todo mundo que já fez aula de PNL já viu, do iceberg. Essa caneta não funciona. Aquele iceberg que está todo mundo de saco cheio, do consciente, inconsciente, né? Consciente 10%, inconsciente 90%. Então quem manda no jogo é o inconsciente, quem manda no jogo é a mente somática, o coração, essa mente do campo, não aquele cérebro racional, porque tem coisas que a nossa mente cognitiva não consegue entender. E aí quem vai entender é o corpo, né, que vai reagir, como a gente viu naqueles slides anteriores. E
Então isso aqui foi uma coisa que eu fiquei impressionada quando eu fui lá no passado no Diltz. Eu falei, uau, vou dar uma palestra sobre isso. Mas aí eu falei assim, vou dar uma palestra light, né? A Judy chega, não, ela vai falar de neurociência do coração. Ai, meu Deus, agora tem que tem que estudar aí para dar essa palestra, né? Então isso aqui é que é muito interessante. Olha aqui, o campo eletromagnético de duas pessoas em conexão. E o melhor ainda, um afeta o outro. Né? Aqui, o coração irradia um campo eletromagnético que afeta o humor, as atitudes e o sentimento dos outros, a gente esteja consciente ou não. Por isso que a gente ela aqui, a Judy, fazia muita técnica sem precisar falar nada. Os cordas dançantes você não precisa falar. Porque é aquela história da comunicação não verbal. Ela fala muito mais do que qualquer palavra. Então, as ondas cardíacas de uma pessoa podem afetar a frequência cerebral da outra. Gente, e pode ter uma sincronização cérebro-coração entre essas duas pessoas. Ou seja, eu estou aqui com o meu coração, por exemplo, uma pessoa com o coração aberto, vibrando uma frequência, espalhando amor. Isso vai afetar todo mundo, né? Vai afetar as outras pessoas, seja aquela que está aqui a 3 metros, que realmente está sentindo a energia, e de maneira sutil também, quem está mais longe. Mas então, como você está, aquela história do estado emocional contagiante ou contagioso, seu estado emocional, como você está centrado, alinhado ou no mecanismo de luta ou fuga, vai afetar a energia das pessoas ao seu redor. Deixa eu ver como é que estou de tempo. Então, só aqui um pouquinho a gente sempre, esse povo da PNL adora uma citação, né? Nunca vi. Então, trouxe algumas aqui, algumas coisas interessantes também. Então, o que eu achei mais interessante foi que o Einstein, no final da vida, que a gente falou, ele começou a falar intuição. Uma frase dele, a única coisa verdadeiramente valiosa é a intuição. Se até o cara que é o cara falou, então eu vou acreditar, né? Então, o que é intuição? A definição do pessoal do HeartMath, né? É saber ou perceber algo que foge à razão, foge à mente cognitiva, aquilo que a mente cognitiva não é capaz de alcançar, de compreender, de pegar a ideia, literalmente lá, peraí, não faz sentido para mim, mas o meu corpo está reagindo. Então, aquela história se eu soubesse expressar em palavras, não precisaria dançar a dança. Então, a sua mente somática vai reagir, queira você ou não. Chega alguém aqui, eu olho para a Liane, penso, alguma coisa em mim acontece, ela me lembra de alguém inconscientemente. Uma coisa que a Cornélia também sempre fala. 80% dos nossos comportamentos é inconsciente, mais do que 80%. Então, eu vou olhar para ela, vou lembrar de sei lá quem do meu passado, de uma amiga que eu não era tão amiga assim, vou começar a tratar ela mal de graça, sem nem conhecer, porque meu inconsciente ali lembrou e reagiu, e depois eu não sei, depois por conta disso. Então, o tom de voz da pessoa, e eu não sei, aquela pessoa me irrita, e depois você vai ver, o tom de voz é muito agudo. A pessoa fala com um tom de voz mais alto. Meu pai sempre fala, você precisa melhorar, fazer mais pausa, falar com um tom de voz mais baixo, que fica muito desagradável. Ou seja, é isso que a gente não sabe porquê, mas alguma coisa ali incomoda, que foge à mente cognitiva. Então, essa intuição ou inteligência do coração traz a liberdade e o poder para realizar o que a mente, com todas as suas disciplinas ou afirmações do mundo, não pode fazer, se ela está fora da sincronia com o coração. Ou seja, a mente sozinha não manda em nada, o coração tem que estar sincronizado com a mente, para a gente entrar naquele estado de fluxo,
de criatividade, que a gente tanto falou nesses últimos dias, de você estar no estado generativo, né? Então, aquilo que a gente fala, mente do campo, o corpo está ligado através de uma percepção sensorial a um campo de energia que acolhe as informações que atribuem à intuição. Ou seja, o coração está no campo, está sentindo o campo, está respondendo ao campo. Querendo você ou não, isso está mudando o seu pensamento. E o cérebro do coração, que eles falam lá? O coração, ele tem o seu próprio sistema nervoso. Tem o nódo sinoatrial e o sino atrioventricular, que tem 40 mil neurônios ali no coração. Você lembra que a Judy falou do cérebro do gato? Que aqui no sistema entérico você tem também milhares de neurônios, mas no coração você tem 40 mil neurônios que vão ter como se fosse um cérebro próprio. O sinoatrial, eu sempre achei aquilo curioso, via na faculdade, falava, um monte de neurônio ali no coração emitindo sinal. Muito doido, né? Como a nossa sabedoria do corpo, né? Então a gente tem que aprender a ouvir essa intuição, ir lá com o Elton, lá meditar lá no mosteiro, e aprender a ouvir o corpo. É impressionante, quando a gente não escuta, né, é como na jornada do herói, quando você não ouve o chamado, né? Então, ouvir o chamado, ouvir o que seu corpo está pedindo de você, ouvir, aprender a respeitar a sua intuição, né? E esse o nosso sistema nervoso autônomo é um sistema hormonal que vai controlar o sistema nervoso autônomo, esse cérebro do coração. E isso aqui, olha, isso aqui que eu falei, são 40 mil neurônios, os neuritos sensoriais, que vão regular a pressão arterial, né? E a velocidade dos batimentos cardíacos, e também dá a oxitocina, aquela que a gente falou antes, do amor. Então, realmente, o coração tem a ver com amor, né? Aquilo que a gente... Não, o coração é só um órgão. Não, tem a ver com amor. Não é só historinha, não. É verdade. A neurociência hoje em dia está aí para provar. Então, aqui, aquilo que eu estava falando, você tem o nódo sinoatrial, o sino atrioventricular e esses neuritos sensórios que estão ligados ali e estão regulando o sistema nervoso autônomo. E são 4 coisas que são interessantes em relação à comunicação do coração com o cérebro. Quem tem aquele livrinho amarelinho lá, eu vi várias pessoas pedindo para a Judy autografar. NLP 2, ele tem tudo isso lá, fala do Heart Math. Eu até fiquei, ai meu Deus, todo mundo já leu esse livro, todo mundo sabe. Não, mas é novidade aí, né? Assim como, não sei se vocês sabem também, que saiu um Crenças novo, Beliefs, to Dilts, esse ano, que tem essa técnica nova do contra-exemplo, que tem umas técnicas mais profundas, um capítulo novo foi reescrito de cura de alergia. Então, quem puder, quem souber ler inglês, eu recomendo, esse livro é muito bom. Então, a comunicação, o coração-cérebro, ele vai se comunicar neurologicamente através dessa resposta do nervo vago, que foi aquilo que a gente falou aqui do imobilização, mobilização com medo, imobilização sem medo, os 3 cérebros, reptiliano, límbico e a neocórtex, que está envolvida na criatividade, nos neurônios espelhos, na via de oxitocina, aquele amor todo, né? Também comunicações biofísicas, o pulso, né? A quantidade de sangue que o coração bombeia, se ele bombear mais ou menos, isso envia o sinal para o cérebro. Então o coração está controlando pela quantidade de sangue que ele está bombeando ali. Está se comunicando com o cérebro, né? Comunicação bioquímica também, os hormônios, ou seja, o peptídeo atrial, que vai inibir a liberação daquele hormônio lá do estresse, que a gente falou da resposta do estresse. E, gente, estresse engorda, não sei se vocês sabem também, que você toma todo anticorticoide, a pessoa incha, né? Porque é essa via do estresse. Então, estresse não tem nada a ver. Mas falar é fácil, né? No final, vou demonstrar algumas
quer dizer, está quase na minha hora aí, mas fazer uma, já que não dá para fazer duas, pelo menos uma prática para a gente entrar em contato com o coração. E também o coração, então, como eu estava falando, bioquimicamente, através de peptídeo atrial e